Há algumas semanas ouvi algo que realmente despertou meu interesse. Tony Cascarino, ex-jogador do Marseille, que não apenas enfrentou Zidane em seus anos mais jovens, mas também afirmou publicamente que o considera o maior de todos os tempos. Também disse que Jude Bellingham o lembra de Zidane como nenhum outro jogador que ele já viu. Na verdade, ele afirmou que acredita que Jude tem o potencial para superar a lenda francesa. Não acho que precise explicar o quão impactantes são essas palavras. Estamos falando do maior meio-campista de todos os tempos. Como Cascarino diria, Bellingham e Zidane têm a mesma altura, têm físicos semelhantes, compartilham aquela mesma passada longa característica e são incrivelmente elegantes. Parecem invulneráveis a qualquer tipo de pressão dos defensores. E, pessoalmente, foi exatamente o que eu vi também. Mas, assim como Cascarino diria, a questão é que Zidane nunca foi extremamente rápido, isso foi uma das poucas coisas que lhe faltou. E Bellingham tem isso. Ele pode não ser tão tecnicamente talentoso quanto Zidane, mas é mais rápido e versátil. E sabe o que é irônico? Ele terminou todo o discurso dizendo que uma das coisas que Bellingham precisa melhorar para se aproximar de Zidane é sua habilidade no cabeceio. Bem, Bellingham já marcou 4 gols pelo Real e 2 deles foram de cabeça. E as coincidências não param por aí. Quando perguntaram a Bellingham quem era seu ídolo e modelo a seguir, ele disse, Zidane. Quando perguntaram a Zidane sobre Bellingham, ele o descreveu como uma versão moderna dele mesmo. Quando Bellingham teve que escolher o número da sua camisa, Vallejo desistiu do número 5 de Zidane para que Jude pudesse tê-lo, afirmando que, se alguém merecesse, era ele. E ainda mais assustador do que tudo isso, quando Bellingham marcou seu primeiro gol pelo Real, as pessoas logo perceberam que se assemelhava a um gol que Zidane havia marcado pelo mesmo clube. E para concluir tudo isso, há rumores de que Zidane poderia voltar a treinar o Real no próximo ano. Imagine Zidane treinando Bellingham. Seria como treinar a si mesmo. Quem sabe o quanto melhor Bellingham poderia ficar? Ele tem apenas 20 anos, já é um jogador de 100 milhões de dólares, parece ter a cabeça no lugar certo e o potencial para se tornar o maior meio-campista britânico de todos os tempos. Eu sinceramente acredito que um dia as crianças vão querer se passar por Bellingham, da mesma forma que ele costumava se passar por Zidane quando era criança. Na verdade, para ser justo, até cerca dos 7 anos, Bellingham estranhamente não se importava com futebol. Apesar de seu pai, Mark Bellingham, ser uma lenda do futebol de times não profissionais, jogando em mais de 20 clubes diferentes e marcando mais de 700 gols em sua carreira. Na verdade, ele começou a jogar futebol porque seu pai montou um time juvenil e precisava de mais jogadores. Mas, como você pode imaginar, todos ficaram chocados ao ver que Bellingham era um verdadeiro talento no esporte. Apenas um ano depois, ele já estava ingressando na academia do Birmingham e, a cada ano que passava, ele marcava mais gols. Quando ele fez 10 anos, já era tão bom que os treinadores queriam que ele jogasse com os garotos mais velhos. Mas, naturalmente, sendo uma criança, ele fez birra dizendo que queria ficar no mesmo time que seus amigos. Então, eles organizaram uma coisa onde, como ambos os times jogavam ao mesmo tempo todo fim de semana, ele jogaria metade de uma partida com cada time para que ele pudesse começar a se acostumar a jogar contra oponentes mais difíceis. E estava tudo bem. Até que um dia ele veio jogar o segundo tempo com os garotos de sua idade e acabou marcando 15 gols. Sim, 15 gols em um único tempo de futebol. Depois disso, ele simplesmente não pôde mais discutir com os treinadores. Até ele sabia que precisava ser promovido. E bem, a partir daí, ele apenas continuou quebrando recordes. Aos 13 anos, ele já estava jogando pela seleção Sub-15 da Inglaterra e até mesmo sendo capitão. Aos 15 anos, ele já estava jogando pela equipe Sub-23 do Birmingham. Com 16 anos, ele já chamava a atenção dos treinadores do time principal. E uma vez que Pep Clotet assumiu como técnico, ele foi instantaneamente promovido ao time principal, como ele mesmo disse. No momento em que o vi, soube que ele tinha que estar lá.
Já viu alguém de 16 anos como ele? Apenas uma vez. Chamava-se Lionel Messi. E ele não foi o único a ver seu potencial. No mesmo ano, a revista 442 listou Jude como um dos 50 adolescentes mais empolgantes do futebol inglês. E embora ele estivesse literalmente em 49 na lista, ele também era mais novo do que qualquer outra pessoa nela e havia despertado o interesse de praticamente todos os clubes da Europa. Some a isso uma convocação para a Copa Sirenka com a seleção sub-17 da Inglaterra, onde ele foi capitão de sua equipe na conquista do título, marcando até na final e sendo nomeado o jogador do torneio. E quando ele voltou ao Birmingham, ele estava quebrando um recorde de 49 anos para se tornar o mais jovem estreante do Birmingham City, com 16 anos e 38 dias. E a coisa mais louca é que isso não foi uma novidade, não foi uma benesse. Quando perguntaram aos seus companheiros de equipe sobre ele, eles disseram: ele já é o melhor jogador nos treinos todos os dias. Nenhum jogador na equipe consegue acompanhar Jude. Ele é simplesmente um nível acima. Novamente, são adultos crescidos, jogadores de futebol profissional, falando sobre uma criança literal. Independentemente disso, à medida que ele continuou, as coisas só pareciam mais promissoras. Em seu segundo jogo, apesar de uma derrota pesada de 3-0, ele foi nomeado o homem do jogo. Em seu terceiro jogo, finalmente tendo a oportunidade de jogar em casa, ele entrou tarde, com a equipe em desvantagem, e não apenas inspirou a virada, mas também marcou o gol da vitória, tornando-se justamente o mais jovem artilheiro da história do clube. Some a isso mais um gol no próximo jogo, e no final do mês, ele já estava sendo nomeado o jogador jovem da liga. Claro, com a empolgação aumentando, foi também nesse momento que o Manchester United fez a primeira investida para contratá-lo, supostamente oferecendo 20 milhões de libras e até mesmo levando Cantona para mostrar a ele o centro de treinamento Carrington. Mas Bellingham ainda optou por permanecer no Birmingham por um tempo. Em seguida, mesmo com a temporada sendo interrompida pela pandemia, nada pôde detê-lo, e uma vez que o futebol foi retomado, ele até mesmo assistiu a um gol tardio que salvou o Birmingham de cair para a zona de rebaixamento com 2 jogos pela frente. No final da temporada, obviamente, o United voltou, tentando persuadi-lo a se juntar a eles. Mas, como o CEO do Birmingham disse, o United estava oferecendo a ele mais dinheiro do que qualquer outra pessoa, talvez o dobro. Ele tinha milhões garantidos e ainda assim não aceitou. Foi aí que eu soube que este não era um jogador comum. E então, impressionado pelo desenvolvimento de Jadon Sancho nos anos anteriores, Bellingham optou por se juntar ao Dortmund por uma quantia de 25 milhões de libras, tornando-se o jogador de 17 anos mais caro da história. Mas aqui é onde surgiu alguma controvérsia. Você vê, após sua saída, o Birmingham surpreendeu a todos ao aposentar sua camisa. Veja bem, isso não é algo que acontece com frequência no futebol inglês. Ninguém ficaria muito chateado se o West Ham aposentasse o número de Lampard. Então, de certa forma, acho que o Birmingham estava à frente de seu tempo. Eles foram os primeiros a perceber que, mais cedo ou mais tarde, Bellingham seria um dos maiores jogadores ingleses de todos os tempos. E uma vez no Dortmund, eles foram bem rápidos em perceber a mesma coisa, com Thomas Delaney até notando que ele e Haaland são semelhantes. Eles têm esse fio solto que os transforma completamente. Essa mentalidade de vencer em todos os lugares o tempo todo. E assim, justamente em sua estreia pelo clube, tendo acabado de completar 17 anos, ele se certificou de marcar, tornando-se o mais jovem a fazê-lo. 5 dias depois, ele deu assistência para a Reina contra o Mönchengladbach e rapidamente foi nomeado o novato do mês da Bundesliga. As coisas ficam fáceis quando você é tão bom quanto Jude Bellingham. E assim, 2 meses depois, ele foi convocado para a seleção inglesa pela primeira vez.
tornando-se o terceiro mais jovem a jogar pela Inglaterra. Para comparação, ele tinha um ano a menos que Michael Owen, que é frequentemente considerado um dos Wonder Kids mais precoces da história. Ironicamente, ele estrearia contra a República da Irlanda, pela qual ele também era elegível por meio da família de seu pai. Então, sim, um pouco constrangedor, mas seguindo em frente. Apesar de começar o ano no banco com uma lesão no pé, ele rapidamente se recuperou, marcando não apenas contra o Man City quando o Dortmund foi eliminado da Liga dos Campeões, mas também vencendo a Copa da Alemanha, seu primeiro troféu, o prêmio de melhor estreante da temporada e sendo convocado para a equipe da Inglaterra para a Euro 2020, tornando-se o jogador mais jovem de qualquer nação a participar da competição. Ainda assim, ele mal teve minutos, mas 5 dias depois, Kozlowski quebrou seu recorde. Então, você sabe, leve isso com um grão de sal. Independentemente disso, sua segunda temporada começaria com o segundo treinador René Maric, fazendo as comparações novamente, afirmando que ele era a mistura perfeita de Gerrard e Zidane, e depois testemunhando, com as saídas de Haaland e Sancho, Bellingham rapidamente se tornou o jogador mais importante da equipe, assumindo o papel de líder e se tornando cada vez mais vocal, em um momento até se metendo em encrenca após uma controversa decisão do VAR, chamando o árbitro por ter se envolvido em um escândalo de manipulação de resultados no passado, dizendo: "Você dá um jogo desse tamanho para um cara assim? O que você esperava?" O que obviamente a FA não gostou muito, multando-o em 40 mil euros. Mas, para ser justo, tenho certeza de que todo mundo concorda com ele, então, parabéns, Jude. Mas é isso.